Alvíceras. Êxodo frente e verso, dando continuidade ao estudo da teologia do livro do Êxodo na Bíblia Sagrada. Hoje veremos as revelações. Na categoria de revelações cruciais do livro do Êxodo, podem ser incluídas: primeiro, Deus oferecendo uma aliança com seu povo, no capítulo 19. 2. A revelação da lei de Deus, na qual são articuladas as normas pelas quais o povo de Deus deve conduzir sua vida, que estão lá nos capítulos 20 a 23. Ou seja, Deus oferecendo uma aliança com seu povo é Deus se revelando a aliança. Deus revelando a lei de Deus, que não necessariamente é a mesma coisa que revelar a aliança, tá? Não necessariamente a aliança com Deus é a lei de Deus. Uma coisa é a lei de Deus que Deus revela ao seu povo, outra coisa é a aliança com Deus que Deus faz com o seu povo. 3. A realização da aliança por meio de uma cerimônia marcante. Então aqui você tem a liturgia, uma revelação da liturgia, ok? A liturgia que Deus escolhe e dá como regra, rotina ao seu povo, para que o seu povo faça rotineiramente. A liturgia escolhida por Deus, lá no capítulo 24. E 4. A construção de um lugar de adoração onde Deus se encontrará com o seu povo, lá nos capítulos 25 a 31 e 35 a 40. Então você tem Deus revelando uma aliança, Deus revelando uma lei, Deus revelando uma cerimônia, ou seja, uma liturgia, um ritual, um rito, e Deus revelando um lugar. Então Deus revela o lugar onde se celebrará essa cerimônia e onde onde o compromisso com a lei de Deus é selado através dessas cerimônias. Não deve ser considerado de menor importância o fato de que a conclusão desses capítulos ocorra no deserto. Deus fala ao seu povo sobre esses santos assuntos em um lugar que é distintamente profano, antes que o povo entre na Terra Santa. Além disso, as duas maiores revelações de Deus ocorrem quando Israel não está se movimentando, ou seja, parado no deserto. Com um povo parado no deserto, um lugar profano, Deus se revela. Êxodo 19, do 1 a Números capítulo 10, versículo 10, quando os israelitas estão acampados no Sinai. Ou seja, no momento em que o povo de Israel está parado no deserto, ou seja, está acampado no deserto, de Êxodo 19, versículo 1 até Números capítulo 10, versículo 10, nesse momento, nesse trecho, é onde Deus se revela mais ao seu povo no Sinai. E a legislação em Deuteronômio capítulo 12, versículo 29, quando estão acampados nas planícies de Moabe, na Transjordânia. 7 ou 8 vezes o texto de Êxodo menciona a movimentação de Israel de um lugar A para um lugar B. Nenhuma revelação significativa ocorre durante as jornadas, até a última jornada. Então, enquanto o povo está se movimentando de estação em estação, vimos que são 42 delas, enquanto o povo vai se movimentando, nenhuma revelação é feita de Deus para com o seu povo, ao seu povo. Somente quando o povo está parado, e quase todas as revelações quando o povo esteve parado no deserto. Deus escolhe falar mais claramente ao seu povo quando, primeiro, está acampado em vez de se movendo, e segundo, quando está sozinho no deserto, em vez de em uma terra em que estava cercado por outros povos. Então, Deus fala na intimidade com o seu povo no momento em que o seu povo está focado, né, digamos assim, nele, no momento em que o seu povo não está oprimido pelas circunstâncias estrangeiras, né, por pressões externas e guerras ou sob ameaça de invasão, qualquer coisa assim. Normalmente, pelo que consigo perceber, Deus fala com Moisés quando eles estão a sós. A postura de tranquilidade e solidão
cria a atmosfera para que Deus fale e seu povo ouça. Veja o Salmo 46, versículo 10, versículo 11. Quer dizer, mesma coisa com a gente, né? Quando a gente fala com Deus, ou quando Deus fala com a gente, geralmente é quando nós estamos sós, quando nós estamos sozinhos. Porque a atmosfera, né, o clima é mais propício, você fica mais focado. Não há coisas para tirar a sua atenção. O fato de não sabermos com certeza a localização do Monte Sinai indica que o leitor deve focar mais naquilo que Deus diz do que onde Deus diz, sem enfatizar mais do que necessário o fato de que estão em uma área deserta. Então, mais importante que saber onde Deus vai falar é saber o que Deus vai falar. Porque se assim não fosse, o local onde se deram todas as revelações de Deus, o local seria amplamente divulgado no texto sagrado. O Senhor não propõe uma aliança ao seu povo até que, primeiro, tenha libertado o seu povo do Egito e de Faraó, e segundo, tenha levado o seu povo para o deserto e sustentado lá. Então, Deus ele só revela ele só propõe a sua aliança com o seu povo depois que ele já agiu em benefício dele, depois que ele já o libertou do sufoco lá no Egito, depois que ele também já o proviu de mantimentos, de segurança, né? Depois que ele já está amparando o seu povo, dando segurança e mantimentos a ele. Ou seja, Deus ele poderia ter primeiro proposto a aliança e depois o povo de Israel saberia se ele é Deus mesmo ou não. Ele pode honrar ou não com a aliança que ele propôs antes. Mas não, Deus ele faz o mais fácil, ele facilita para o povo de Israel. Ele primeiro faz, ele primeiro dá, ele primeiro salva, ele primeiro liberta, ele primeiro sustém o povo, para depois ele dizer assim: olha, viu aí o que eu fiz? Viu aí o que eu sou capaz de fazer? Viu aí como com mão forte eu tirei vocês do Egito? Pois é, agora eu quero propor uma aliança. Vocês aceitam? Quer dizer, fica muito mais fácil aceitar uma aliança com alguém que já demonstrou ser forte, competente para honrá-la e já demonstrou miraculosamente que é grande e forte como ninguém mais é grande e forte. Então, basicamente, é irrecusável uma aliança, uma proposta dessa, como essa que Deus fez ao seu povo. Deus, que é um Deus salvador e um Deus mantenedor, ou seja, salvou do Egito e mantém no deserto, agora deseja se tornar o Deus da aliança daqueles que ele salvou e sustentou. Essa aliança claramente não indica o início do relacionamento de Deus com Israel, pois já vemos isso antes, em Êxodo 3. Então Deus já se relacionava com Israel. Ele propõe agora um relacionamento de aliança, mais íntimo, mais, digamos assim, comprometido, mais compromissado, um relacionamento mais forte. Deus chama Israel de seu povo. Assim, portanto, a aliança eleva o relacionamento já existente entre essas duas partes, Yahvé e Israel, a um nível maior e mais íntimo. A diferença aqui, usando uma analogia humana, é a diferença entre o relacionamento que um noivo tem com sua noiva para com o relacionamento que um marido tem com sua esposa. A aliança feita no Sinai não é distinta da aliança que Deus fez com Abraão. Pelo contrário, é o cumprimento dessa aliança. Não há um pacto com os patriarcas e outro com a sua descendência 4 séculos depois. Aquilo que Deus iniciou em Gênesis 12, ele está completando em Êxodo 19, 24. Abraão, o amigo de Deus, como assim é dito em Isaías 41:8, 2 Crônicas 27 e Tiago 2:23, antecipa Israel como a rica possessão do Senhor. Então, quer dizer, a aliança que é feita com Abraão, ela não é diferente da aliança que é feita com Moisés, da aliança que é feita no deserto com o povo de Israel. É a mesma aliança, é a continuação daquela aliança primeira. As palavras de Deus a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, lá em Gênesis 17, versículo 1, parte B,
antecipam sua palavra a Israel sobre ser uma nação santa, em Êxodo 19:6. A promessa que Deus fez a Abraão de que todas as nações serão abençoadas no teu nome, Gênesis 12:3 e 18:18, antecipa a palavra de Deus dada a Israel para que seja reino de sacerdotes. Pois, assim como Moisés ouviu seu chamado ao ministério, em Êxodo 3 e Êxodo 4, Israel agora ouve seu chamado ao ministério, em Êxodo 19. Então, Deus chama Moisés ao ministério, em Êxodo 3 e 4, e chama o povo que Moisés lidera ao ministério também, em Êxodo 19. A ênfase no fato de Deus ter honrado a obediência de Abraão, em Gênesis 25, do 15 ao 18, ecoa o convite a uma fidelidade de obediência da parte de Israel em todo o texto de Êxodo 20, do 20 ao 24. Então, a fidelidade abraâmica, ela é proposta, ela é colocada na pauta do dia, digamos assim, né? Como referência para o povo de Israel agora nessa nova aliança. Ou seja, ela mantém, ela perdura. Deus não apenas abençoa, Ele também usa, mais do que se pode imaginar, aqueles que amorosamente o obedecem. Esse é o grande ensinamento, o grande nó interpretativo aqui. Abraão obedeceu, foi usado por Deus. O povo de Israel, Moisés, obedeceu, então será também usado por Deus. Parte da aliança que Deus estabelece com o seu povo no Sinai inclui os mandamentos do Decálogo, no capítulo 20, do versículo 1 ao 17, e as leis mais detalhadas do livro da Aliança, do capítulo 20 também, do versículo 22 até o 23, no versículo 19. Então você tem o Decálogo e tem o livro da Aliança. São duas partes principais, duas das partes principais do livro do Êxodo. A lei nunca antecede a aliança na Bíblia. Por isso é inconcebível, por exemplo, que o capítulo 20 preceda o capítulo 19. Ou seja, por quê? Porque a lei nunca precede a aliança. A lei nunca precede a aliança. Então o Decálogo não poderia vir antes da aliança. A aliança é feita no capítulo 19. Depois Deus dá a lei, no capítulo 20. Por quê? Porque Deus não dá a lei antes de se aliançar com o seu povo. Primeiro a regra de Êxodo é: primeiro Deus salva, liberta e sustém gratuitamente. Depois ele propõe uma aliança. Depois ele dá a lei. Então a lei não tem o papel de preemência. Ela vem em terceiro lugar. Primeiro vem Deus abençoando de graça. Olha a graça aí. Olha a graça aí. No Antigo Testamento, acima da lei. Só que de maneira escamoteada e poucos percebem. Primeiro Deus usa de graça para o seu povo, abençoando, libertando do Egito, libertando de Faraó, sustentando no deserto. Depois ele faz aliança com o seu povo, que é a aliança do Sinai. Aí o povo aceita ou não. Aí o povo aceitou, ok. Aí depois, o povo aceitando, é que Deus estabelece o Decálogo e o Código da Aliança. Olha que revelação que eu estou dando aqui para vocês agora. Talvez vocês nunca tenham visto a preeminência da graça no Antigo Testamento. É muito fácil, muito notório, truístico, saber que a graça ela é muito preponderante, está muito mais retinente no Novo Testamento. Claro, é a Nova Aliança. Mas no Antigo Testamento é difícil achar passagens que explicitam a preeminência da graça sobre a lei. É muito difícil. Somente através dessa revelação que eu estou passando para vocês, através de uma interpretação mais profunda, de um estudo descompromissado, né? com doutrinas de homem, com hierarquias de igreja, com sistemas teológicos, e apenas na dependência daquilo que Deus nos dá. Então veja que coisa profunda, né? A graça sobre a lei no livro de Êxodo.
Porém, uma aliança nunca é operada sem lei, assim como uma cerimônia de casamento não pode ocorrer sem os votos. Então, a aliança tem que ter a lei. Por quê? Porque o casamento tem que ter os votos. Toda aliança é um contrato, gente. Todo contrato, aliança é um contrato, tá? A aliança que Deus faz com Israel é um contrato. Todo contrato que você assinou na sua vida, você não precisou de legalizar aquilo, de cartorializar aquilo. Então, a mesma coisa. Então, o que legalizou e cartorializou, entre aspas, aí, a aliança que Deus faz com o seu povo? A lei que vem na sequência. Se o propósito da aliança é aumentar ou iniciar o relacionamento entre duas partes, então o propósito da lei é ajudar a proteger e nutrir esse relacionamento, provendo um direcionamento ou os limites do relacionamento, para que, sendo essa aliança fielmente honrada, seja preservada por muito tempo, estreitando esse relacionamento. Como esse relacionamento pactual é entre as partes, como esse relacionamento pactual é entre partes desiguais, Yahvé é o Senhor e Israel é o servo. É Yahvé quem determina o direcionamento e estabelece os limites. Então, é um pacto, é um acordo, é um contrato, é um código legal que é colocado. Nessa aliança, você tem duas partes que são os signatários do acordo, só que uma é Deus Todo-Poderoso e a outra é um grupo de pessoas quase que infinitamente limitado. Então, é um acordo sim, porém no qual quem dita as regras, quem dita o rumo é a parte mais forte, ou seja, Deus. E nesse acordo, a outra parte mais fraca está cônscia disso e, mais do que isso, sabe e deseja ser subjugada por essa parte infinitamente superior e aceita essa égide colocada nesse pacto e deseja essa égide. Não há qualquer evidência clara de que haja diferentes níveis ou algum grau de prioridade nesses mishpot, ou seja, nesses mandamentos, que permita ao leitor contemporâneo da Escritura, seja judeu ou cristão, focar em 20, do 1 ao 17, que é o Decálogo, mas considerar irrelevante 20, 22 a 23, 19, que é o Código da Aliança, para uma boa argumentação sobre a relevância de toda essa legislação do Sinai para os crentes modernos. Veja Sprinkle 2006. Então, Deus pronunciou todas essas palavras. Aí vem o texto do Êxodo. Eu sou Yahvé, seu Deus, fiz você sair da terra do Egito, da casa da servidão, não tem outros deuses diante de mim. Aí vai o decálogo todo. Não faça para vocês ídolos e tal. Então, esse aqui é o texto de Êxodo 20, do 1 ao 17. E você tem também o Código da Aliança, de 20, 22 a 23, 19. Que vai começar assim. Yahvé disse a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês viram que eu lhes falei lá do céu, não me coloquem no meio dos deuses de prata, nem façam para vocês deuses de ouro. Faça para mim um altar de terra, para oferecer sobre ele holocausto, sacrifício de comunhão, ovelhas e bois. Nos lugares onde eu quiser lembrar o meu nome, virei a você e o abençoarei. E assim vai. 3 vezes no ano você fará uma romaria. A primeira será a festa dos pães sem fermento, que será celebrada assim, 3 vezes por ano toda a população masculina se apresentará diante do Senhor Yahvé. Não ofereça o sangue da minha vítima. E aí vai até terminar o Código da Aliança. Tá, então esse aqui é o grande ponto que eu queria deixar para vocês, né? A ordem como Deus se revela ao seu povo e o que é mais importante nessa revelação, ou seja, a salvação que ele faz, a libertação que ele faz com relação ao seu povo, que é gratuita, ou seja, a graça. Depois a proposta de uma aliança. Depois o que chancela e garante o mantenimento dessa aliança, que é a lei, tá? Então, isso aqui é preciso compreender claramente para você entender o livro de Êxodo, para você entender todo o Antigo Testamento, né? Deixa eu ver se dá tempo ainda. Não vai dar tempo.
Eu vou precisar parar por aqui, porque o tempo já se faz exíguo. No próximo vídeo a gente vai continuar, né, a considerar os aspectos das revelações de Deus no livro de Êxodo, como isso se dá, só que a gente vai avançar nesse estudo das revelações cruciais no livro de Êxodo. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.